E aí, galera, tudo jóia? Voltamos por mais uma semana e hoje a gente vai concluir os exercícios que eu passei para vocês na aula anterior, página 62 e 63. Então, a gente fez na semana passada até a página 62 e hoje a gente vai concluir o da página 63, as últimas 10 questões, tá? Ao longo da resolução dos exercícios, eu vou fazendo alguns comentários e algumas ponderações. Vocês podem dar uma pausa no vídeo para tentar fazer a questão, ou aqueles que já fizeram podem continuar a sequência para ver se fez tudo corretamente, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar, né? Ou diretamente para o meu zap, ou lá na paginazinha da escola, né? Com as suas inquietações, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, como é de praxe, e para motivar, né? Então, o grande dia chega logo. A gente vem aí com SSA, as Olimpíadas do Conhecimento, e para aqueles que se interessarem por o idioma inglês, o Desafio Internacional de Matemática. Conto com a participação de todos. E aí a gente entra com a resolução dos exercícios da página 63, a segunda parte, como eu estou chamando aqui, tá bom? Então, vou pegar a canetinha aqui, então vamos dar prosseguimento. Questão de número 14, a gente fez na semana passada até a questão de número 13, né? E agora a gente vai continuar. Um reservatório de água com capacidade para 4.800 litros, inicialmente cheio, é esvaziado à razão constante de 1.200 litros a cada hora. Letra A. A situação do esvaziamento do reservatório pode ser descrita por uma função afim? E o que é que você acha? Pode ou não? A resposta é sim. Por quê? Porque existe aí uma taxa constante. Então ele diz que a cada hora é esvaziado desse reservatório 1.200 litros de água. Tá? Então, se a variação é constante, então eu tenho uma função afim. Beleza? Letra B. Quanto tempo é necessário para esvaziar completamente o reservatório? Ora, se ele questiona, né, se ele menciona que a cada hora ele esvazia 1.200 litros de água, e se o reservatório está completamente cheio com 4.800 litros, então 4.800 litros dividido por 1.200. Isso corresponde a 4 horas. É o equivalente a você fazer uma regrinha de 3, não é? Então, 1.200 litros são esvaziados a cada uma hora, certo? Então, 4.800 litros são esvaziados em quantas horas? X. Beleza? Letra C. Escreva a lei de correspondência da função que descreve essa situação. Então, o volume em função de x, né, x horas, vai ser 4.800, que corresponde à capacidade do reservatório completamente cheio, para x igual a zero, né, menos 1.200 litros por hora, onde x aí representa o tempo, ok? Lembrando que eu só posso usar a regra de 3, né, ou proporcionalidade, porque eu tenho uma função afim, porque eu tenho aí uma variação constante. Quando a gente estiver estudando as outras funções, veremos que a variação ela não é constante. Então, eu não poderia jamais, né, usar proporcionalidade. Né? Só uso proporcionalidade aqui porque a minha função, né, ela está descrevendo variação constante, ou seja, retira, né, esvazia a mesma coisa para cada unidade de tempo. Letra D. Pergunta dele é: especifique o domínio e o conjunto imagem, né, dessa função. Então veja, o domínio da função. Para que o reservatório fique totalmente vazio, né, então você tem uma variação de 4 horas. Então, para quando você tiver, né, para x hora, para x, que é a unidade de tempo, que é o tempo, né, para x igual a zero, o volume é 4.800. Tá? Para que o volume seja zero, então precisa se passar 4 horas. Então o tempo está variando de 0 a 4.
Então, o domínio da função, eu vou chamar função v, tá bom? Então, o domínio da função v vai ser todo x real, tal que x, que representa o tempo, está variando de 0 até 4 horas, tá bom? A imagem. Aí, a imagem, o que é que a gente pode falar em relação à imagem? A imagem está variando de 4.800 até 0. Né? Então, o volume da caixa d'água, né, desse reservatório, né, eu chamei de caixa d'água porque a gente sempre imagina que o reservatório é uma caixa d'água, mas poderia ser uma cisterna, tá bom? Então, o volume desse reservatório, ele está no mínimo 0 depois de 4 horas, tá? Ao valor máximo de 4.800 para quando ele iniciou a contagem do tempo. Então, a imagem da função v vai ser todo y real, tá? Tal que esse y, ele está variando, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4.800. Eita, que esse 800 saiu horrível, né? Mas aí é 4.800, beleza? Ok, próxima questão. Questão 15. Deixa eu abrir aqui a telinha e fazer uma ponderação. Veja só. Existe uma corrente matemática chamada de analistas e os teóricos dos números. Não são as duas únicas, né? São duas de outras áreas do conhecimento matemático. Os analistas, né, eles fazem análise, eles estudam, tá, a parte de álgebra, a parte dos conjuntos algébricos, né? Na verdade, o estudo dele é feito em cima de análise de funções, evidentemente, tá? Então, eles são de uma corrente chamada de analistas. Existem os teóricos dos números que estudam a teoria dos números, é uma área da matemática chamada de teoria dos números, tá? Então, esses teóricos dos números se baseiam basicamente na aritmética dos conjuntos, certo? Então, essas duas correntes, por exemplo, os teóricos dos números consideram que o conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3 e assim vai. Os analistas não consideram, né, o zero como um número natural. Essa corrente matemática considera que os números naturais são apenas o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai, como um conjunto infinito. Né? Então, existem essas duas correntes. Os analistas, que não consideram o zero como um número natural, e os teóricos dos números, que consideram o zero como um número natural. Agora, veja, todas essas duas correntes, né, divergem nesse ponto. Vivem harmonicamente, mas divergem nesse ponto. Contudo, os analistas, certo? Todos os seus teoremas, né, que são baseados, voltados para a álgebra, né, álgebra de funções, então todos os teoremas, os analistas aplicam em todos os números reais. Então veja, ele não considera o zero como um número natural, mas todos os seus teoremas são aplicados a todos os números reais. Zero é número real. Os teóricos dos números, aqueles que estudam a teoria dos números, todos os seus que consideram o zero como um número natural, todos os seus teoremas se baseiam em todos os números diferentes de zero. Então, você chega nesse ponto e vê que é meio contraponto, né? Meio paradoxal isso daí. Enquanto os analistas não consideram o zero como natural, mas todos os seus teoremas envolvem também o zero. Enquanto que os teóricos dos números consideram o zero como número natural, todos os seus teoremas em aritmética, como o MCMDC, é um deles que a gente estuda na escola, não são voltados para o zero. Não é? Então existem essas duas correntes. Isso é importante? Não. Não é uma coisa relevante. Da mesma forma que existe uma corrente matemática que considera como função afim todos os números, todas as funções escritas na forma ax mais b, onde a e b são números diferentes de zero. Tá? Então, se você pega uma função y igual a 2x, não é uma função afim,
porque o b é zero. Seria uma função linear. Se você pegar a função y igual a 3, não é uma função afim, é uma função constante, onde a é zero. Então, para essa corrente matemática, ax mais b só é função afim quando a e b forem diferentes de zero. Existe uma outra corrente matemática que considera a função afim a função do tipo ax mais b, onde a e b podem ser quaisquer números, que é a corrente defendida pelo autor do livro de vocês. Se eu considero a função afim ax mais b, onde a e b podem ser quaisquer números, então significa dizer que y igual a 2x, que é uma função linear, que nós já falamos, e o livro de vocês define dessa forma, ele considera uma função afim onde b é zero. Para a função constante, y igual a 5, por exemplo, tá? O a é zero nesse caso, então essa função, para aquela linha de matemáticos que acredita que uma função constante também é uma função afim para a igual a zero. Então, aí você faz assim, e aí, Eliton, o que é que eu devo admitir? Isso é uma discussão irrelevante. O que importa, na verdade, não é saber se 2x é uma função afim ou não. Né? Para alguns consideram não é uma função afim. Para outros, eles consideram uma função afim, um caso particular da função afim, quando b for igual a zero. Essa discussão ela é irrelevante. O que é importante é você olhar a função e identificar quando é que qual o valor de a e qual o valor de b. Qual é o valor do coeficiente linear, o b, certo? E qual é o valor do coeficiente da taxa de variação, o a. Isso é o que é importante. Saber se ela é afim ou não é afim, isso é irrelevante. Tá? Então, o livro de vocês ele faz uma ponderação como sendo uma função afim todas as funções do tipo ax mais b, onde a e b podem assumir qualquer valor, inclusive zero. E aí descaracteriza. E quando a gente estiver estudando gráfico, vocês poderão, né, por conta própria, né, chegar a essa conclusão. Quando é que ela vai ser ou não? Porque existe descaracterização da função a partir dos valores assumidos por a e b. Inclusive quando a gente estiver na função do segundo grau. Quando tivermos a função do segundo grau, também podemos chegar a essa devida conclusão a partir do momento em que os coeficientes a, b e c forem nulos ou não. Tá? Então essa discussão se é função afim ou não é, ela é irrelevante. O que é importante, tá, é você identificar o valor de a e o valor de b. E quando a gente tiver nas outras funções, o valor de a, o valor de b, o valor dos outros coeficientes que poderão surgir. Tá? Então, existe uma corrente matemática de matemáticos que considera a função afim ax mais b quando a e b forem diferentes de zero. Então, a função linear não seria função afim, seria função linear. A função constante não seria uma função afim, seria uma função constante. Né? Assim como a função identidade. Não é uma função afim, é uma função identidade, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, como a gente já falou anteriormente. Tá bom? Então, não importa, né? Você ou não é função afim, essa discussão é relevante. O que você precisa saber é identificar os valores dos coeficientes do a e do b e você identificar a proporcionalidade, a caracterização da função. Né? Então, por exemplo, aquela letra A da questão anterior que a gente fez, por que eu pude usar a regra de 3? Porque eu vi que a variação ali, a taxa de variação era constante. A cada hora o reservatório era esvaziado de 1.200 litros. Tá bom? Então que fique claro isso daí, né? Tira essa noia da cabeça, né? Alguns alunos, mas professor, o livro diz que é, o livro não diz que não é. Isso é irrelevante, tá certo? O que você precisa saber é caracterizar a função, quando é que ela é uma função afim, quando existe uma taxa de variação constante. Isso eu vou bater na tecla constantemente, que isso é muito importante, e você identificar o valor de A e o valor de B. Beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima questão, que é exatamente isso que eu mencionei aqui. Considere as funções f de x, g de x, h de x, p de x e q de x. Podemos afirmar que, veja, ele quer que você verifique qual dessas funções é a função afim. Para o livro de vocês, função afim é toda função onde o a do tipo ax mais b, onde a e b podem ser quaisquer números reais. Isso é o que ele define. Então, para o livro, a função linear é uma função afim, é um caso particular da função afim, a função constante também é uma função afim.
né? Quando B é diferente de zero e A é nulo, certo? Então, para o livro de vocês, né, qual dessas funções seria afim? Então, f é uma função afim, onde B é 6 e A é menos 4. Aí, no caso, como A é negativo, é uma função decrescente. O livro de vocês também considera G como uma função afim, onde B é 0 e o A é 9. Então, para mim, aqui seria uma função linear. E aqui o Q também é uma função afim. Por quê? Porque aqui você tem o B igual a 43 e o A igual a 0. Seria uma função constante. Para outra corrente de matemáticos, eu não teria Q como função, linear, seria uma função constante. Não é? Ah, mas é um caso particular. Não, não há caso particular para essa corrente de matemáticos. Aqui também não seria uma função afim, desculpe, seria apenas a f, né? Mas para o gabarito das questões do livro de vocês, f, g e q são as funções apenas, né? Funções afim. Por que h não é? H não é porque você poderia escrever essa função como sendo isso aqui, ó. X elevado a menos 1 menos 15. Aqui não é uma função afim, porque o expoente do x teria que ser 1, e aqui é menos 1. E aqui também não é uma função afim, porque o expoente do x é ao quadrado, e não 1. Tá? Então a alternativa aí é a letra C. Então que fique claro isso daí. Né? Não há uma importância, é irrelevante você saber quem é função afim e quem não é. Tá? Então são correntes matemáticas que divergem, mas que trabalham em sintonia. Questão 16. Considere o retângulo ABCD, onde o comprimento dele vale x mais 5 e a largura vale 12. Então, na verdade, quando você olha para um retângulo, o comprimento pode ser qualquer lado. Então, aqui pode ser o comprimento, como aqui pode ser a largura, ou se você estiver de frente para um terreno, né? Então, aqui seria o comprimento, aqui seria a largura ou a profundidade, caso eu estivesse falando de 3 dimensões. Letra A. Escreva a função f de x que representa o perímetro do retângulo. Então, o que é perímetro? Né? O perímetro é a soma do contorno. Né? Então, como eu tenho um retângulo aí, eu não preciso, desculpe, eu não preciso somar um por um. Eu posso ver que eu tenho 12 de um lado e 12 do outro. Então, eu tenho 12 duas vezes. Então, 12 vezes 2. Assim como eu tenho o x mais 5 duas vezes. Ok? Então, f de x vai ser igual a 24 mais, fazendo a distributividade aqui, 2x mais 10. Então, o perímetro f de x vai ser igual a 2x. Se quiser botar o 2x na frente, tudo bem, não tem problema, tá? Mais 34. Então, nesse caso, o coeficiente angular, o coeficiente linear é 34 e o coeficiente angular, ou a taxa média de variação, é 2. O B é 34 e o A é 2. Tá? Letra B. Escreva a função g de x que representa a área do retângulo. Então, g de x é a área. Como é que se calcula a área do retângulo? Você vai pegar a base, x mais 5, e vai multiplicar pela altura, que é igual a 12. Tá? Então, a função g de x que representa a área vai ser igual a 12x mais 5 vezes 12, 60. Tranquilo? Beleza. Próximo. 17. Um aluno mandou uma mensagem para mim, não é? Porque ele utilizou o meu exemplo da aula passada, né? Da aula retrasada, do videozinho, né? Que eu falei do estacionamento. E ele fez assim, olha, eu usei e não achei alternativa. A função do estacionamento, eu posso dar essa função do estacionamento de duas maneiras. Eu vou mostrar aqui, tá? Questão 17 diz assim, em um estacionamento é cobrado R$ 6,00 pela primeira hora de permanência e R$ 1,50 por hora adicional. A função que relaciona o valor cobrado V com o tempo de permanência T é o valor em função do tempo de permanência T. Então, R$ 6,00 pela primeira hora, mais R$ 1,50 para cada hora adicional, T. Né? Então, 1,50T mais 6, seria a letra B. Aí você faz assim, mas ele não já cobrou R$ 6,00 pela primeira hora? Então, aí, se T for 1,
no caso, se ele passar 1 hora no estacionamento, né? Então, se ele passar 1 hora no estacionamento, o T vai ser o quê aqui? Para substituir. O T vai ser 1 hora que ele passou, menos uma que já foi cobrado, 0. Então, o valor que ele pagaria para 1 hora seria apenas 6 mais 1,50 vezes 0, que seria 6, que é a primeira hora. Se ele passou 2 horas no estacionamento, então ele vai pagar aqui 2 menos 1, porque 1 hora já foi paga, né? Então, a função V, né, V em função de 2, né, para 2, vai ser igual a 6 mais 1,50 vezes 1, 7,50. Dá para entender? Estão entendendo o que eu quero dizer? Nesse caso aqui, eu tenho que subtrair 1 hora que já foi cobrado aqui, ó, nesse 6. Qual seria uma outra situação? A outra situação seria assim, ó, V de T vai ser igual a 6 mais 1,50 vezes T menos 1. Aí, nesse caso, eu não preciso fazer esse tipo de operação aqui para substituir lá na função, né? Eu não precisaria substituir aqui. Então, ficaria assim, V de T é igual a 6, mais, faz a distributividade, 1,50 vezes T, menos 1,50. Isso aqui é o que tem a função que está dentro da máquina do estacionamento do shopping. Ela já trata disso daí, né? Então, V de T vai ser igual a 6 menos 1,50, 4,50, mais 1,50 vezes T. Então, nesse caso, né, eu não precisaria fazer esse tipo de subtração. Se ele passou 1 hora, significa dizer que T é 1. Então, o V de 1 vai ser igual a 4,50 mais 1,50 vezes 1, ou seja, 6, né? O mesmo valor. Se ele passou 2 horas, então significa dizer que T é igual a 2. Então, o V de 2 vai ser igual a 4,50 mais 1,50 vezes 2, que dá 7,50. O mesmo valor. Tá? Então, poderia ser tanto essa função, que é o que está no livro de vocês, né, como resposta, como poderia ser essa daqui. A única diferença é que eu teria que fazer uma subtração de 1 hora nesse caso, né? Subtrair 1 hora, porque a primeira hora já foi paga junto com os R$6. Beleza? Lá na maquinazinha do estacionamento, que vai fazer a cobrança, é lá que está escrita essa função. Quando você digita, você não digita o tempo, né? Quando você bota o cartão e ele faz a leitura, então automaticamente ele já faz essa soma daqui. Tá? Agora, nada impede dele ter essa função também, né? Nada impede. Basta que o programador faça a subtração antes, a subtração do tempo antes. Tá bom? Então, vale as duas funções. As duas funções são equivalentes para se tratar de dar o mesmo valor. Tá? Então, passamos para a próxima. Questão 18. Considere a função f de x igual a 12x menos 3m. Determine qual deve ser o valor de m para que o zero da função... O que é o zero da função? É a raiz. É a raiz da função. Lembre-se que para obter a raiz você tem que igualar a função a zero, não é? Igualar a função a zero. Para que descubra o valor de m para que o zero da função seja 8. Então, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo que o 8 seja o zero da função. Ou seja, quando eu substituir o x por 8, eu quero que dê zero. Então, 12 vezes 8 menos 3 vezes m, não é? Isso é o f de 8. F de 8. Como eu quero que o f de 8, que o 8 seja a raiz, então o f de 8 tem que dar zero. Então eu tenho de 12 vezes 8, 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 96. 96, né? Tá meio troncho aí, mas tudo bem. Igual a zero, vou segurar a mesa aqui. Então, 96 é igual a 3m
Então, 96 dividido por 3 vai ser igual ao valor de M. Então, M vai ser igual a 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2. Então, M tem que ser igual a 32 para que o M tem que ser igual a 32 para que 8 seja a raiz da minha função. Beleza? Próximo. Questão 19. Um automóvel percorre 10 quilômetros com 1 litro de combustível. Cada litro de combustível custa R$ 3,50. Então, 1 litro, R$ 3,50. Escreva uma função que relaciona o custo C com a distância percorrida X. O custo é quanto ele vai gastar com combustível. Então, para descobrir quanto ele vai gastar, eu preciso saber a distância que ele vai percorrer, porque eu sei que é 3,50 para cada litro. Então, a distância que ele vai percorrer vai ser a distância X. Então, se eu pegar X e dividir por 10, eu vou descobrir quantos litros ele vai gastar. Então, para X quilômetros, né, para X km, para X quilômetros, ele vai gastar X sobre 10 litros. Então, o custo em função de X quilômetros vai ser a quantidade de litros que ele vai gastar, X sobre 10, vezes 3,50 para cada litro. Se você quiser, você pode dividir, né? 3,50 por 10, que vai dar 0,35 vezes X. Então, essa é a função que dá o custo em função da distância. Beleza? Próxima. Questão 20. Um caminhão-pipa está cheio com 8.000 litros de água. Para retirar a água do caminhão, é preciso abrir uma válvula com vazão de 100 litros por minuto. Então, lembra muito aquela questão da caixa d'água, né? Do reservatório, né? 8.000 litros, ele totalmente cheio, né? E 100 litros por minuto. Isso é a vazão da válvula, né? Então, ele não vai jogar, vai tirar. Letra A. Quanto tempo é necessário para retirar 1.000 litros de água do caminhão? Então, para esvaziar tirar 1.000 litros, quanto tempo? 1.000 litros dividido por 100, não é? Por quê? Porque para cada minuto ele tira 100 litros. Então, isso aqui vai dar 10. Então, são 10 minutos para retirar 1.000 litros. Letra B. Quantos litros de água restam no caminhão se a válvula ficar aberta por meia hora? Meia hora são quantos minutos? Meia hora. Né? Meia hora são 30 minutos. Certo? Então, se a cada minuto ele tira 100, em 30 minutos ele vai tirar 30 vezes 100. Ou seja, 3.000 litros ele retira. Aí ele quer saber quantos litros restam. Então, 8.000 menos 3.000 litros. Veja que as alternativas, né, letra A, letra B, letra C, ele está fazendo perguntas, né, que te dá alternativas de resolução sem ter que você partir propriamente para a função. Né? E na letra C, escreva uma função f que determina quantos litros de água restam no caminhão após t minutos. Né? Então, função f em função de t, né? 8.000 litros. A taxa de variação é negativa, porque está retirando, né? A quantidade de água que vai resistir dentro do caminhão vai diminuir. Né? Então, 100 litros, como é em função de minutos, vezes t minutos. Beleza? Boa. Próxima. Eu estou olhando o tempo aqui para não ficar muito grande, ainda tenho 20 minutos, dá tempo. Um vendedor recebe mensalmente um salário de R$ 800 e mais 3% de comissão sobre o valor das vendas, valor total das vendas realizadas. Letra A. Meu Deus. Essa aqui é 21. Letra A. Quanto o vendedor receberá se o valor total de vendas realizadas no mês for de R$ 12.400? Então, ele vai ganhar
800, que é fixo, né? Então, eu vou botar aqui, ele ganha 800, que é fixo, e ele ainda ganha, né, mais, qual é a comissão? 3% de 12.400. Então, simplificou aqui por 100, né? Quanto dá a multiplicação aí? 3 vezes 100, 300, 3 vezes 20, 60, 3 vezes 4, 12. Então, 300 mais 60 mais 12, 360 mais 12, 372. Então, o salário dele, como é que eu chamo aqui salário? Vou escrever salário, né? Então, o salário desse vendedor vai ser de 800 mais 372. Então, corresponde a R$ 1.172. Beleza? A letra B. Qual deve ser o valor total das vendas realizadas em um mês para que o vendedor receba um total de 1.550? 1.550 já estão inseridos aí os 800. Então, eu tenho que subtrair os R$ 800 daqui. Certo? Então, menos 800, porque o que sobra vai ser só a comissão de 3%. Então, 0, 5 menos 0, 5. Escrever com mouse é horrível. 15 menos 8, 7. Certo? Então, R$ 750. Então, R$ 750 corresponde a 3%. Vala-me Cristo. Então, 750. Que bexiga é isso? R$ 750 corresponde a 3% das vendas. Então, 100% das vendas corresponde a quanto? Interrogação. Né? Então, essa interrogação vai ser 750 vezes 100 dividido por 3. 75 dividido por 3 dá 25. E aí os 3 zeros. Então, ele teve vendas de R$ 25.000. Letra C. Escreva uma função que expresse o salário do vendedor em relação ao valor total das vendas realizadas. Então, o salário em função das vendas é V, tá bom, né? O salário em função das vendas vai ser o salário fixo de 800 mais 3%, 3 sobre 100, das vendas. Bem, para ficar uma coisa legal, né, e mais simples, então vai ser 800 mais 0,03, que é divisão por 100, né? Então esse é o salário dele em função das vendas V. Poderia ser f de x, né, igual a 800 mais 0,03x. As variáveis, as letras que você vai usar, isso é irrelevante, tá? Pode ficar ao critério do estudante, tá? Então, tá aí a alternativa, né, a resposta da letra C, beleza? Próxima questão. Questão 22. Renato gastou R$ 60 na compra de ingredientes para fazer os lanches que vende na praia. Eu tô ficando ceguinho, meu velho. Ele vende cada lanche por R$ 4. Considerando L o lucro e N o número de lanches vendidos, a expressão L igual a 4N menos 60 determina o lucro em função da quantidade de lanches. Então, L é o lucro em função de N, que é o número de lanches que ele vendeu. Tá? Então, 4N menos 60. Bem, letra A. Explique por que é preciso subtrair 60 para determinar o lucro. Pessoal, lucro significa receita menos custo. Tá? Então, todo comerciante, toda empresa, ela tem que ter lucro para se manter. Então, ela tem que pegar a receita, que é todo o valor que ela arrecada, menos o custo. Por exemplo, banco. Né? O lucro do banco, dentro da economia, é chamado de spread bancário. Desligar o ar aqui. Spread bancário. Por quê? Porque é tudo que o banco capta menos tudo que o banco libera. Tá? Então, ele pega o seu dinheiro, né, e paga uma taxa de juros para você manter esse dinheiro na poupança e empresta o seu dinheiro para outra pessoa. Então, deixar o dinheiro na conta corrente
Ele vai pegar o teu dinheiro, vai emprestar para outro, virtualmente seu dinheiro está lá, está guardado lá no Banco Central, certo? Mas está lá virtual, mas não está sendo corrigido, está na conta corrente, mas ele está emprestando seu dinheiro. Então é sempre bom pegar o dinheiro e deixar investido ou em poupança ou em qualquer outro investimento, beleza? Então, lucro é receita menos custo. Se o custo para esse vendedor fazer os lanches é de R$ 60, né? E as vendas dele, ele vende quatro reais o lanche, né? Então, 4 vezes o número de lanche. Né? Então, o lucro dele vai ser a receita, que é tudo que ele arrecada, menos o custo, que é tudo que ele gasta. Né? E aí está incluído o material, está incluído a energia, tudo relacionado à produção daqueles itens, né, que serão vendidos. Então, isso aqui é a receita ou vendas, e isso aqui é o custo. Tá? Então, por isso que eu tenho que retirar o custo para o que sobrar ser apenas o lucro. Beleza? Letra B. Se ele vender 12 lanches, terá lucro ou prejuízo? Então, se N for 12, ele vai ter lucro ou prejuízo. Então, 4 vezes 12 menos 60. Então, 4 vezes 12 é 48 e 48 menos 60 dá menos 12. Bem, lucro negativo é prejuízo. Então, ele teve um prejuízo. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Prejuízo sem tirar. Vai ter que ser assim. Prejuízo de R$ 12. Eita. Beleza? Letra C. Para não ter prejuízo, deve-se ter, no mínimo, lucro igual a zero. Bem, se você fala que tempo é dinheiro, né? Então, se você tiver lucro igual a zero, não deixa perder o tempo, né? Então, de certa forma, seria um prejuízo. Mas, enfim, do ponto de vista econômico, né, da economia, então, para você não ter lucro, né, ele teria que ser zero. Significa dizer que receita e custo precisariam ser iguais, né? Quantos lanches ele precisa vender para não ter prejuízo? Tá? Então, eu preciso que o lucro, 4N menos 60, seja igual a zero. Então, 4N vai ser igual a 60. Então, N vai ser igual a 60 dividido por 4, 15. Então, se ele vender 15 lanches, ele não tem prejuízo. Tá? Bem, exatamente prejuízo 15. Qualquer quantidade que ele venda acima de 15 ou acima de 15, ele não tem prejuízo. Então, no mínimo, ele teria que vender 15 lanches para não ter prejuízo, no mínimo. Mas se ele vender 16, aí ele já tem lucro, né? Então, se ele tem lucro, ele não tem prejuízo. Então, a quantidade mínima para ele não ter prejuízo, 15 lanches, beleza? Vamos lá para a próxima. Questão 23. O quadrilátero o quadrilátero KLMN, olhando o tempinho aqui, né? O quadrilátero KLMN da figura é um quadrado de lado 12. Beleza, quadrado de lado 12. Letra A. Escreva uma função f que expressa a área da região colorida. Desculpa, gente. E letra B, a função f é uma função afim, como podemos classificá-la? Então vamos lá. O quadrado tem lado 12. Eu quero a área da região colorida, verde. Então, vou chamar assim de área, certo? Vai ser a área do quadrado menos a área do triângulo. É lógico que eu poderia fazer a área desse triângulo mais a área desse triângulo. Né? E a gente vai ver aqui, né, como funciona. A área do quadrado, como é que se calcula a área do quadrado? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado, 144. Como é que se calcula a área de um triângulo? Esse triângulo branco. A base, 12, vezes a altura, 12, né, dividido por 2. Base, 12, altura, 12, que é o lado, essa distância aqui, né? Então, isso vai ser igual a 144 dividido por 2, 72. Então, a área, vou colocar assim, em função de x, tá? Já que eu tenho um x ali, né, na expressão, a área em função de x vai ser a área do quadrado menos a área do triângulo
Então, essa área aí é igual a 72, certo? E aí não depende de x. Então, qualquer que seja o valor de x, a área vai ser sempre 72. Então, que função nós temos? Nós temos uma função constante, certo? Função constante. Você poderia fazer assim também, ó. Pega esse lado aqui, que seria 12 menos x, certo? E você poderia também fazer assim, a área em função de x vai ser esse triângulo aqui, base 12 menos x, já que ele é um triângulo retângulo, não é isso? E esse lado, que seria a altura, que é o outro cateto, vezes 12, dividido por 2. Então, eu poderia fazer isso. Fazendo a distributividade aqui, 144 menos 12x, dividido por 2, aí 144 por 2 dá 72 e 12 por 2 dá 6x. E aí você pega a área desse outro triângulo que também é retângulo. Então a área, né, vou chamar assim, área 1 e área 2, tá bom? Essa área 2 vai ser a base do x, altura 12, dividido por 2. Então ficaria com 6x. Como eu quero a área colorida, toda a área aí, eu pego a área 1 e somo com a área 2. Então 72 menos 6x somado com 6x. Ou seja, a área independe de x. Vai ser, aqui é um x, tá? Vai ser igual a 72, ou seja, a minha função é uma função constante. Aí na letra B, ele diz assim, a função f é uma função afim, como podemos classificá-la? Então é aquilo que eu estava lhe dizendo. Uma corrente diria que essa função não é uma função afim, ela seria uma função constante. Então a de x, né? A de x igual a 72 seria uma função constante. Eita, letra horrível, né? Dá para escutar os barulhos da chuva aí? Tá um toró danado. Né? Uma função constante, né? Mas outra corrente diria que é uma função afim, onde A é 0 e B 72. Veja, não importa para mim, né? Não há relevância nenhuma nisso, saber se ela é função afim ou não, né? Ou se ela é apenas uma função constante. Né? Basta você identificar, é uma função constante porque A é 0 e B é 72. Certo? Então, independe se é uma função afim ou não. O livro ele classifica como função afim porque a definição que ele dá, não é, seria uma função afim. Então, veja, quando a gente chegar em função de segundo grau, eu retomo essa discussão porque lá eu terei três coeficientes, A, B e C. Né? E a partir dos valores de A, B e C, eu posso ter função quadrática, função afim e função constante. Não é? E mesmo assim você não descaracteriza a função quadrática. Beleza? Essa é a última questão. É um prazer imenso estar sempre falando com vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Sinta-se à vontade para mandar sua mensagem pelo WhatsApp, se quiser. Sinta-se à vontade para você mandar lá a mensagenzinha lá na página. Né? Às vezes eu demoro para responder porque a plataforma, a página que eu falo é plataforma. Né? A plataforma eu acesso sempre nas nossas aulas. Então eu acesso a plataforma na quarta-feira de manhã. Certo? Então, quando você coloca a sua mensagem lá, certo? É interessante que você coloque a sua mensagem na quarta de manhã. Eu também respondo na quarta noite, por quê? Porque eu acesso a plataforma na quarta noite, porque eu tenho aula com a turma do pré da noite na quarta. Eu acesso também na quinta de manhã, porque eu tenho aula com o terceiro ano. Então, se você mandar a sua dúvida lá na sexta-feira, provavelmente eu não vou responder, mas se você mandar na quarta de manhã, certo? Eu lhe respondo de manhã, se for durante o horário das nossas aulas, as duas primeiras da manhã. Eu também lhe respondo à noite, quando eu acessar a plataforma para a aula e tirar as dúvidas da turma do pré da noite. Eu também posso lhe responder na quinta de manhã, quando eu acessar a plataforma de 11h10, de 11h10 às 12h20, né, que é a nossa aula, que é o horário que encerra, de 11h10 às 12h20, eu acesso também a plataforma para a aula para o terceiro ano. Então, nesses horários, quarta de manhã, as duas primeiras, ou quarta à noite, de 6h50 às 8 horas, ou na quinta-feira, de 11h10 às 12h20,
são os horários que eu estou conectado na plataforma. Agora veja bem, nada disso impede de você mandar a sua dúvida diretamente pelo meu WhatsApp, né? Estou lá no grupo, conecta lá no grupo e manda a sua dúvida, eu vou responder, né, em qualquer horário que você mandar. Só não vou poder responder se eu estiver em sala de aula, que estou dando aula de manhã online, fora desses dias que eu disse para vocês, ou se eu estiver dormindo ou em alguma atividade. Mas estando livre, eu respondo para você na hora, beleza? É um prazer imenso estar falando com vocês, mesmo de maneira virtual. Eu espero que todos vocês gozem de plena saúde, tá? Os seus parentes também. Mantenham os cuidados, obedeçam as recomendações dos órgãos de saúde, porque eles sabem o que eles dizem. A pandemia, o ciclo de propagação da Covid em Pernambuco ainda não houve declive, continua crescendo, então cuidado, não saiam de casa, tá? Não tem por que vocês saírem de casa, certo? Fiquem em casa, se tiver que sair, saia com máscara, porque é lei, né? Então, se a gente quer um Brasil diferente, a gente tem que cumprir as leis, certo? Então, sair de máscara, tá? E manter a higienização. Quando a gente voltar, certo que a gente vai voltar em breve, né? A gente vai poder, né, não se abraçar, mas vamos poder estar mais perto um do outro, tá bom? É um prazer imenso estar com vocês. Um grande abraço do fundo do coração. Dê um abraço nos familiares, tá? E faço aqui votos de prosperidade, saúde e paz para todo mundo. Um grande beijo e até a próxima.